A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do YouCat. Agora retomamos depois desse tempo de quaresma que vivemos juntos. No vídeo passado nós falamos o que acontece na confirmação e hoje nesse ponto 206 nós vamos responder a seguinte pergunta: quem pode ser confirmado e o que é exigido de um candidato à confirmação? A primeira coisa que é exigido a uma pessoa para receber a confirmação, ou seja, a crisma, é o batismo. Somente isso que é pressuposto para uma pessoa receber. Porém, não somente isso, é importante que a pessoa esteja vivendo num estado de graça, esteja vivendo numa vida realmente segundo os princípios, os valores cristãos, porque a chamada confirmação, ela é também chamada de o sacramento da maturidade. Se nós vemos no ponto 1308 do Catecismo da Igreja Católica, vai se dizer assim: se às vezes se fala da confirmação como o sacramento da maturidade cristã, nem por isso se deve confundir com a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural, nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e imerecida, que não precisa de uma ratificação para tornar-se efetiva. O que o catecismo está querendo dizer aqui? Que muitas vezes a maturidade cristã, ela não vem pela função da sua maturidade natural, da sua idade natural psicológica, 18 anos, 20 anos, 21 anos, 25 anos, mas às vezes até mesmo um adolescente, uma criança, até mesmo crianças, são profundamente maduras na fé e são capazes de darem a sua vida pela causa de Cristo. Aqui a gente pode dar inúmeros exemplos. São José Sanches, por exemplo, que deu a vida por Cristo com 14 anos. São Tarcísio, que era um adolescente. São Domingos Sávio, que tinha 12 anos quando deu a vida pela causa de Cristo. Enfim, a idade ela não representa algo significativo. Contudo, o Código de Direito Canônico e também o Concílio Episcopal diz que é bom que a pessoa receba o sacramento da confirmação quando ela tem o uso da razão. E quando ela tem o uso da razão? A partir dos 7 anos de idade. Todavia, mesmo que a pessoa tenha menos de 7 anos e eventualmente esteja num perigo grave de morte, esteja para morrer, por exemplo, você pode ministrar nessa situação o sacramento da confirmação, como está escrito no parágrafo 1307 do Catecismo da Igreja Católica. Uma outra coisa que eu queria dizer, até mesmo para sublinhar essa questão da maturidade cristã, Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer assim, que a idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Assim mesmo, na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual, da qual fala o livro da Sabedoria, capítulo 4, versículo 8. Velhice venerável não é longevidade, nem é medida pelo número de anos. Assim é que muitas crianças, graças à força do Espírito Santo que haviam recebido, lutaram corajosamente até o sangue por Cristo, assim como os exemplos que eu já falei. Ou seja, é a graça de Deus que nos torna pessoas maduras, que nos torna pessoas realmente significativas na fé. Pense, por exemplo, nos anciãos. Quem eram os anciãos na palavra de Deus? Anciãos eram os presbíteros, seriam os sacerdotes de hoje. Eles não eram chamados a serem anciãos pela idade, não é porque era ancião da ansiedade, da velhice, da idade anciã, mas eles eram ancião pela sabedoria adquirida, pela vivência
de Cristo, pela vivência, pela relação com Cristo. Ou seja, então para receber o sacramento, eu comecei dizendo que é necessário o batismo, mas não tão somente o batismo, né? É preciso estar num estado de graça e ter a consciência daquilo que eu estou por receber, porque a confirmação, ela te dá uma graça, um ímpeto. O sacramento da confirmação, junto com o sacramento da Eucaristia, unido ao batismo, eles formam os sacramentos da iniciação cristã. Eles te colocam realmente dentro de um caminho verdadeiro e profundo de fé. Uma outra coisa também que eu gostaria de colocar aqui, que é muito importante, é a questão do padrinho. Por quê? Para receber o sacramento, precisa que você seja batizado, esteja no estado de graça, seja realmente um cristão comprometido, seja bem preparado, mas também é importante que você escolha um padrinho que te ajude na vida espiritual, mas que não seja um padrinho de conivência, que não seja um padrinho, de repente, para dar presente, um padrinho por empatia, mas um padrinho que tenha uma verdadeira fé em Cristo, seja padrinho ou seja madrinha. Não precisa ser dois, pode até ser dois, mas basta um. Mas que seja uma pessoa que te ajude nesse caminho espiritual e que realmente te ajude a viver bem a confirmação do batismo, com intrepidez, com força, com radicalidade, com amor, com ousadia, com paixão, vivendo bem essa graça da efusão do Espírito Santo, porque, como nós já falamos, a confirmação, ela é isso, é essa graça efusiva do Espírito Santo que age em nós e por nós. Amém, queridos irmãos? Eu espero que tenha ficado claro. Se ainda tiverem alguma dúvida a respeito deste tema, estamos aqui à disposição para vos responder. Que Deus os abençoe e até mais.